Bom, o Brasil tem sido, ao longo dos últimos anos, ambíguo em relação à defesa dos direitos humanos e da democracia, porque, em alguns casos, tem tido um papel construtivo, né? Nos anos 90, no caso do Paraguai, em 2002, na Venezuela, e em outros casos, como na atual crise na Venezuela, o Brasil tem tido dificuldades de assumir liderança e, de fato, defender o regime democrático no país. Então, nesse sentido, existe uma tensão com outros objetivos, né? Interesses econômicos, por exemplo. Também a sensação de que o Brasil pode ser vulnerável a ser acusado de ver violações de direitos humanos ocorrerem dentro do país. Então, nesse sentido, sim, existe, acima de tudo, uma sensação de ambiguidade em relação a esse tema. Sim, isso também ocorre em outros países, mas, acima de tudo, no Brasil, antes de 95, o Brasil adotou uma postura bastante passiva, bastante reticente, porque havia tantos problemas internos. Depois de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil chegou a articular uma visão regional e chegou a defender a democracia e os direitos humanos de maneira mais assertiva, né, articulando uma proposta de liderança regional. Então, temos, sim, na verdade, uma transformação ao longo dos anos 90, com uma atuação mais visível ao longo dos últimos anos. Bom, na verdade, uma postura mais assertiva, ela, do ponto de vista tradicional, ela aumenta a vulnerabilidade do Brasil, ela aumenta a chance do Brasil ser condenado ou criticado internacionalmente por violações de direitos humanos que ocorrem dentro do país. Porém, também é preciso ver que a criação de um número de regras e normas internacionais mais rígidos pode, na verdade, apesar de poder levar a condenações do Brasil, também pode ser útil para promover os direitos humanos e defender os direitos humanos internamente. Porque grupos que querem promover direitos humanos dentro do país podem usar essas regras internacionais para aumentar seu poder internamente, né? Então, nesse sentido, a promoção e a defesa dos direitos humanos fora do país pode também ajudar para defendê-las internamente. Bom, a gente vê que, devido à atual crise brasileira, a defesa dos direitos humanos e a democracia na América Latina e, acima de tudo, na América do Sul, se viu muito enfraquecida. Isso mostra que o Brasil tem um papel-chave na região como um todo, né? Ou seja, a crise na Venezuela, por exemplo, ocorre sem uma resposta alinhada da região, porque o Brasil não consegue se mobilizar, né? E não consegue mobilizar a região como um todo para lidar com a situação na Venezuela. Então, o mais importante talvez é a necessidade de criar regras e normas que possam funcionar mesmo quando o Brasil passa por uma crise e não possa, de fato, atender a todas as crises que estão ocorrendo na sua vizinhança. Sim, eu acho que hoje, com a crise da democracia, sobretudo nos Estados Unidos e com a Europa, a importância do Brasil destacar a democracia, defender a democracia internacionalmente e também mostrar que há muitas vantagens em adotar um regime democrático é fundamental, porque a gente tem uma realidade inédita hoje, que as democracias produzem mais instabilidade do que os países autocráticos. Então, nesse sentido, a atuação brasileira, se projetando como país democrático, são mais importantes que nunca.